No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as quedas ao longo da caminhada na vida cristã. Elas acontecem somente com cristãos recém-convertidos ou também com cristãos experientes? Também vamos falar sobre as acusações que o inimigo coloca diante de nós e a importância de sabermos a palavra para sabermos como agir perante essas acusações. Também vamos falar de como evitar e como diminuir essas quedas ao longo dessa caminhada. Então fica comigo até o final, que o meu intuito aqui é te auxiliar, te dando condição de, se ao longo da caminhada você cair, você saber como se levantar. Fala galera, bem-vindos ao Cristão Pop. Eu sou Miguel Ribeiro e ao longo da minha caminhada de mais de 11 anos caminhando com Cristo, eu já passei sim por alguns períodos de queda e eu observei que existe um certo padrão. Primeiro você começa a sentir vontade de fazer determinada coisa. Aí essa coisa vem e acontece, que seriam as quedas. Após isso vem uma acusação forte do inimigo, dizendo que você não presta, que você deve voltar à vida que você tinha antes, que você está se enganando quando decidiu andar com Jesus, e assim por diante. Mas se você não estiver preparado, essas quedas provavelmente vão te afastar de Cristo. Então, ao longo desse vídeo, nós vamos desenvolver cada um dos tópicos que já foi falado aqui, para que se essas quedas acontecerem, nós estejamos preparados para não nos afastarmos de Jesus e sabermos como evitá-las se elas baterem a nossa porta no futuro próximo. É importante definirmos que as quedas são a conclusão do pecado. Cada um de nós tem determinada área em que temos determinada fraqueza. E como eu sei qual área que eu sou fraco? Pense comigo, você que está assistindo o vídeo. Em que área eu sou fraco? E a primeira coisa que vem na tua cabeça é essa área que você tem que tomar cuidado. E perante a Cristo não existe queda grande e queda pequena. Pecados são pecados. E eu não falo isso com relação a você é um pecador, você vai para o inferno. Não, você é um pecador e em Cristo você tem oportunidade de salvação. Com relação às quedas de recém-convertidos e cristãos experientes, o recém-convertido ele é mais vulnerável às quedas, pois ele ainda não tem a experiência e nem o conhecimento necessário. Às vezes ele está pecando e nem sabe que está pecando. Então ele precisa de outros irmãos na fé, auxiliarem ele e também ele se desenvolver no conhecimento, na leitura da palavra, para que se ele venha a cair, ele também saiba como se levantar. Já os cristãos experientes, eles já têm uma certa caminhada, uma certa experiência, já passaram provavelmente por algum tipo de queda e sabem o que aquilo gerou nas vidas deles. Sabem o tipo de sentimento que eles tiveram que superar, as acusações que eles tiveram que superar para voltarem a trilhar a vida ao lado de Jesus. Com relação às acusações que o inimigo lança sobre as nossas vidas após esses períodos de queda, são acusações que causam variados tipos de sentimentos, como por exemplo tristeza, frustração, impotência, pois eles mostram realmente quem nós somos, que nós somos dignos e realmente não somos, pois é pela graça e misericórdia de Cristo Jesus que Ele nos permite nos aproximar dele. Tem um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, que fala que desde o início da nossa conversão devemos desenvolver uma base sólida, uma fé genuína e verdadeira, para que nesses momentos que venham a acontecer essas quedas, nós saibamos que devemos nos aproximar de Cristo Jesus e não nos afastar dele. Que em Cristo Jesus encontramos redenção, fora dele somente condenação. Então, se cairmos, nós possamos superar todo tipo de queda e todo tipo de acusação que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas. E é com a leitura da palavra, que eu diria que é a coisa mais importante na caminhada cristã, o desenvolver a leitura da palavra, o conhecer a palavra, pois é através dela que nós vamos nos defender de todo tipo de acusação que o inimigo tenta lançar sobre nós, seja em períodos de queda ou não, pois é através da palavra que conhecemos as profecias sobre a vida de Jesus, como foi a sua vinda aqui na terra como homem, como foi o seu sacrifício na cruz, o derramar de sangue, que pagou os pecados por aqueles que existiam, aqueles que existem e aqueles que ainda vão existir, como foi a sua ressurreição, que é onde nos dá a oportunidade da vida eterna. E eu já te dou uma dica, quando for fazer a leitura da palavra, aplique a palavra do início ao fim, com contexto, conheça a palavra como um todo, e não aplique textos isolados, porque começamos aí a exercer um tipo de legalismo, de religiosidade, como por exemplo, em 1 Coríntios 6,12 diz que tudo me é lícito. Se eu aplicar essa palavra só dessa forma, tudo me é lícito, então não existe pecado, eu posso fazer o que eu quiser. O texto diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando eu aplico nem tudo me convém, tudo que é lícito já não é tão lícito assim. Entende a diferença?
E se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever e também deixar o seu like. O meu objetivo aqui é sempre trazer vídeos práticos e objetivos para te auxiliar na caminhada ao lado de Jesus, sendo quem Ele te permite ser. E como evitar e diminuir as quedas ao longo do caminho? Eu diria que para evitar, basicamente, existem 3 formas. A primeira é fazendo a leitura da palavra, conhecendo como o inimigo age, como eu devo proceder se uma queda acontecer, como que Jesus me permite me aproximar dele novamente se eu me arrepender. Em segundo, orando. Está se sentindo fraco? Peça auxílio de Jesus. Se você tem um remédio que cura, não vai usar um remédio que não cura. Então, está se sentindo fraco, já vai falar com Jesus. Em terceiro, jejuando. Mostre para sua carne que quem manda é o seu espírito. Faça um propósito com Jesus, abra mão de uma refeição, ore a Ele pedindo para que te auxilie, para que não caia. Já como diminuir, eu diria que além dessas 3 que eu já citei, a leitura da palavra, a oração e o jejum, existe uma quarta que seria a queda, pois você só vai diminuir uma coisa que aconteceu. Então, depois de cair, você, além de desenvolver, já ter o conhecimento da leitura da palavra, da oração, do jejum, você vai ter uma quarta que seria a experiência, pois você já vai saber de onde você saiu, como foram os sentimentos que você sentiu após essa queda, como foi a acusação do inimigo e como que foi a sua recuperação, como que você voltou a trilhar os caminhos com Cristo. E uma coisa eu te digo, não se renda diante de nenhuma queda, pois em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu vou deixar você com a indicação desse vídeo aqui, que fala sobre todo o processo de conversão a Cristo. E lembre-se sempre, seja quem Deus te permite ser.